8h06. A gente falou de corrupção, desvio, aqui não diferente, uma investigação hoje com caminhos diferentes, evidentemente. Mas o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, envolvido, afastado do cargo, inclusive, teria participado de um desvio de mais de 6 bilhões de reais do INSS com descontos indevidos de aposentados, pensionistas, aquele que mais precisa. Vamos entender esse caso com o Rafael Procópio, com o João Pedro Melo, que está conosco. Fala, João Pedro, boa tarde. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto para combater um esquema que tirava irregularmente dinheiro de aposentadorias e pensões. As entidades cobraram o valor estimado de 6 bilhões de reais no período entre 2019 e 2024. E 6 servidores públicos foram afastados das funções, entre eles o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Ele foi alvo de buscas na casa dele e na sede do órgão em Brasília. E a operação é considerada uma das mais importantes e delicadas da Polícia Federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou que cada caso é um caso, mas que um dia, não se sabe quando, esse dinheiro pode voltar à conta das pessoas lesadas pelos crimes. É claro que muitas dessas entidades têm patrimônio, inclusive foram arrecadados muitos bens e muito dinheiro em espécie. Tudo isto será, num primeiro momento, utilizado para fazer face a essas reivindicações que certamente virão. É claro que o Estado, responderá por isso subsidiariamente. É um processo complexo, é um processo que terá que ser examinado, como disse, repito, caso a caso. O diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues, foi quem avisou o presidente Lula sobre a operação. Agora o INSS precisa agir para descobrir o real tamanho da fraude, o que deve ser acompanhado pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério da Previdência. A operação apreendeu diversos bens móveis, como joias, dinheiro em espécie, além de obras de arte. Ao comentar a ação, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse que é preciso proteger aposentados e pensionistas e assumiu a responsabilidade pela indicação de Stefanuto para a presidência do INSS. A indicação do Dr. Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. Um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso, com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã. A operação cumpriu 211 mandados judiciais de busca e apreensão. Também foram expedidos 6 mandados de prisão temporária, sendo que 3 foram cumpridos e outras 3 pessoas seguem foragidas. As ações ocorreram no Distrito Federal e em outras 13 unidades da Federação. Por fim, os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e também lavagem de dinheiro. Aí eu fico imaginando, Zaida, o aposentado já com aquela quantia minguada que ele recebe, que ele precisa separar mensalmente o que é para comida, o que é para o remédio, o que é para as outras coisas, para as outras necessidades que ele tem. E pensando, será que ao longo de não sei quanto tempo algum real foi tirado do meu benefício? Ou eu deixei de fazer determinada coisa porque teve algum tipo de desvio no meio do caminho? Teve gente querendo ganhar em cima de mim que já ganho tão pouco? Eu fico imaginando o que passa na cabeça das pessoas a partir de agora. Os próprios interlocutores que estão envolvidos diretamente nisso, o presidente do PDT a mesma coisa, que foi quem indicou, falando, e o ministro Lewandowski falando, a possibilidade de ter que recalcular tudo aí, ver de onde saiu o dinheiro e quem que tem que receber isso de volta, sabe-se lá quando. Mas eu tento me colocar na posição de quem recebe ou não recebe o que deveria. Quando ele diz que será caso a caso essa análise, obviamente isso vai demandar alguma ação da parte do prejudicado. E, de qualquer maneira, Ronald, é impressionante, porque foram 5 anos, e não é que este ano não tenha ocorrido, porque esse levantamento foi feito em relação ao período 2019 a 2024. Então, durante 5 anos, o sujeito tinha lá no seu pagamento um desconto e vinha especificado na folha. Só que muitas vezes
pessoa nem nota. Vinha especificado que houve um desconto para a associação não sei que dos aposentados ou para o conjunto dos aposentados da região tal ou para os aposentados do setor tal. E o que acontece? Houve a multiplicação dessas associações. Mas não era um golpe. O sujeito recebeu e alguém utilizando dados, hackeando ou fazendo uma ligação dizendo que era do INSS para tapear o aposentado, o pensionista. Não. Era no documento oficial do INSS, estava lá a informação de que houve um desconto não autorizado, portanto, uma espécie de partia-se da premissa de que a autorização estava dada, sem que houvesse tal autorização, e aí R$100 aqui, 150 colar, 200 em outro lugar, 6 bilhões e 300 milhões de reais nessa brincadeira. 6 bilhões e 300 milhões. Então, isso enriqueceu algumas pessoas, mas só foi possível porque foi feito por intermédio do INSS. Não era um golpe à margem do INSS, alguém se fazendo passar por funcionário ou agente do INSS. Isso se dava ali, oficialmente, dentro do INSS. Dentro das rotinas do próprio INSS, né, Zaidan? Tanto que a Polícia Federal não teve dúvidas em investigar funcionários do INSS, 6 foram afastados, o presidente foi afastado. Claro que alguém falou aí em presunção de inocência, isso é uma obviedade. Estão sendo investigados, não são nem denunciados, são investigados. Porém, o que é inegável é que aconteceu. E aconteceu passando pelo INSS. Então, ou por uma atroz incompetência, ou por malandragem, dentro do INSS, permitiram isso. Atacar vencimentos de aposentados com deduções não autorizadas para uma associação que foi inventada ali e que simplesmente começou a receber dinheiro do Brasil inteiro sem que houvesse autorização daquele que estava, em tese, contribuindo, uma contribuição compulsória e que muitas vezes nem é anotada, né? Então, muitas pessoas começaram a anotar, aí você ia no INSS, sujeito, opa, peraí, o que é isso aqui? Eu não autorizei isso aqui. Ia lá no INSS, em qualquer posto do INSS. O que era feito? Não, pois não, está aqui, está desautorizado. E pronto, não vinha mais. E se acontecesse de novo, tinha de voltar no INSS e tal. Ou seja, imediatamente, na própria estrutura do INSS, a cobrança era desautorizada, porque ela foi autorizada pelo INSS. Isso é um absurdo. As pessoas foram roubadas com a anuência do INSS. Então, é claro que a investigação tem de ir muito longe, saber quem participou, quem autorizou, quem abriu portas, quem abriu caminho para que isso acontecesse, usando a estrutura do INSS. Não era um golpe à parte, à margem, à revelia. Era dentro do INSS. Malandro